Oi, eu sou Arthur Alencar e tô aqui para falar do capítulo 137 de Attack on Titan. Para mim, um dos capítulos mais emocionantes da história até agora. Eu tenho que admitir que eu chorei, principalmente na parte que o Armin fala sobre o sentido da vida. Gente, a essa altura já dá para perceber que Attack on Titan não vai ter o final pessimista que muita gente estava desejando. E eu tenho que dizer que, graças a Deus, né? Porque eu prefiro muito mais um final do jeito que o Saema tá fazendo. Porque eu acho que Attack on Titan ela sempre foi uma história tão profunda e tão cheia de significado que acho que o final que mais combina é um final também profundo e cheio de significado. E sim, teve sim profundidade e significado, se você não percebeu, aí é cegueira sua. E se fosse só morte, como muita gente estava desejando, é porque, gente, tinha gente que queria que o Eren simplesmente matasse toda a humanidade e depois ainda matasse os amigos dele de Paradis, ali no meio dessa luta. Então imagina isso, todos os personagens morrendo e ficaria por isso mesmo. Ah, Arthur, mas seria um final mais impactante. Será mesmo? Ok, poderia ser impactante, mas seria melhor? Porque aí esse negócio de impactante também é meio relativo, porque tem gente que se impressiona com a morte de um personagem e eu já não impressiono tanto. Eu acho que isso aí é você ser impressionável demais. O personagem morrer, você dizer, ui, morreu. Sabe? Grande coisa é ter morte. É muito fácil você simplesmente matar um personagem. Eu acho que um final que todo mundo morreria seria um final muito preguiçoso, então eu prefiro muito mais o jeito que o Isayama tá fazendo. E ok, aquela minha teoria que eu fiz no vídeo de teoria aqui do canal acabou se provando completamente errada. Mas ok, dane-se essa teoria, o jeito que o Isayama fez foi ainda melhor. Mas antes de começar a falar sobre isso, deixa o seu like, se inscreve no canal pra gente bater a meta de 300 inscritos e quando for se inscrever, por favor, ative o sininho da notificação. Dito isso, vamos para análise. O capítulo começa com Zeke explicando sobre o sentido da vida biológica. A gente sabe que ele tá certo, né, do que ele falou, que a vida existe para continuar se perpetuando e continuar se reproduzindo e continuar existindo, de certa forma, meio que numa luta eterna contra a morte. Isso ele tá certo, a gente sabe que realmente é assim. E com isso, gente, dá até para entender um pouco qual é o objetivo desse parasita, que é um objetivo até meio simples, né, que é simplesmente continuar existindo e continuar se perpetuando. Ele vai existindo aí, se parasitando em outros seres, como a gente vê que ele tá fazendo aí, e se perpetuando através aí dos Eldianos, através desses caminhos. Enquanto existir Eldiano, ele ainda vai existir, então é dessa forma aí que ele se perpetua através das eras e através dos lugares. Inclusive, gente, dá até pra entender por que ele tá tão desesperado pra continuar dentro do Eren, porque os objetivos do Eren casam com os dele. Porque se o Eren terminar toda a humanidade e só restar Paradis, só vai restar Eldiano no mundo. Inclusive, as gerações futuras que vão repovoar o planeta. Então, no planeta inteiro só vai existir gente que tá à mercê do poder do Titã Fundador. Então, esse parasita vai ter poder sobre toda a humanidade, porque só vai existir Eldiano. Eu não tô dizendo que esse parasita tá manipulando o Eren, mas ele tá ao lado do Eren, principalmente porque o Eren tem esse objetivo que casa com o dele. Pelo menos é isso que eu acho. Eu acho que é uma boa motivação para esse parasita, né? É uma motivação simples para um personagem simples. Na verdade, acho que não dá nem para chamar isso aí de personagem, então é melhor mesmo que ele tenha um objetivo bem simples mesmo. Agora, gente, vamos falar sobre a Ymir Fritz, porque se até agora ela tem sido o maior mistério de Attack on Titan, pra mim, nesse capítulo, ela se tornou um mistério maior ainda, porque... Ok, vamos lá para as perguntas. Por que ela obedecia o Rei Fritz se ela tinha todo aquele poder? Eu tenho até uma teoria para isso, uma teoria até bem simples. De que é porque ela só conheceu a escravidão durante toda a vida, mesmo depois de ter conseguido o poder. Ela continuou sendo uma escrava assim, meio que por vontade própria, porque ela não conhecia uma vida além daquela. E mesmo depois da morte, pelo mesmo motivo, ela continuou sendo uma escrava, porque ela não conhecia uma vida além daquela. Ela só sabia como ser uma escrava, ela só sabia como obedecer. Então mesmo depois da morte, ela continuou obedecendo aí os Reis Fritz, os reis através das gerações. Eu não tenho certeza, talvez tenha um motivo mais profundo, além desse que eu falei, mas por enquanto é nisso que eu acredito. A gente também tem um quadrinho, que eu não vou mostrar aqui por conta de direitos autorais, mas aquele quadrinho que ele tá observando, a Ymir Fritz está observando um casal se casando mesmo, um casal ali no seu casamento. Ok, não dá pra perceber qual é a expressão dela, porque nem mostra o rosto dela, mas eu acho, gente, que talvez ela estivesse observando aquela cena com um certo ciúmes. Se não ciúmes, pelo menos inveja por causa da situação mesmo. Olhando a situação miserável em que ela estava e a situação em que ela queria estar. E talvez isso seja exatamente o que a Ymir Fritz quer. Talvez o que ela queira simplesmente é uma vida melhor para si mesma. Uma vida que não seja miserável, porque ela teve uma vida miserável, uma morte miserável e um pós-vida miserável. Essa menina só conheceu a infelicidade durante toda a existência dela. Então, talvez o que ela queira de fato é simplesmente uma vida feliz em que ela possa ser amada por alguém, né? Porque, ok, ela criou um mundo sem morte aí, como o Zeke falou, mas nesse mundo ela tá sozinha, ela não tem ninguém, ela continua aí numa existência miserável.
E aí, gente, que entra a teoria de que talvez essa criança que a história está tendo agora seja até a reencarnação da Amy. Eu não acho que seria um grande absurdo você colocar a reencarnação nessa história, porque a gente já teve vida após a morte, né? Já foi introduzido o conceito de vida após a morte. Aí a reencarnação poderia introduzir também, né? Ali dentro da lógica do poder dos titãs, dentro da coordenada, faria sentido colocar a reencarnação. Acho que teria lógica ali dentro desse poder, que é um poder assim tão amplo, né? Tem várias possibilidades de poder, então acho que não seria nenhum absurdo você colocar a reencarnação. Ah, Arthur, mas a essa altura a história já deve ter tido o bebê dela, o bebê já deve ter nascido. Talvez não, gente, porque tem parto que demora, viu? Pra quem não sabe, tem parto às vezes que demora um dia inteiro pra acontecer. A minha avó mesmo disse que demorou um dia inteiro pra poder parir o meu pai, quase que não saía. Não, mas é isso mesmo, tem parto que demora. Então a essa altura é bem possível que a história ainda esteja parindo. Então, só quando o bebê sair que é de fato a Amy Fritz vai poder se tornar aquele bebê. E aí ela vai ter a vida feliz que ela sempre quis. E a gente também tem aquela cena do Armin dizendo que todos os Eldianos estão conectados por um caminho. Ok, isso a gente sabe, mas isso acontece porque a Amy Fritz quer que seja assim e ela quer alguma coisa deles. Gente, como assim? Essa menina tá do lado do Eren ou da humanidade? Porque não tem como estar do lado dos dois, né? Se o Eren quer exterminar a humanidade. Ou será se ela queria exterminar só uma parte da humanidade? Ok, a gente teve aquela cena do Armin e do Zack se encontrando com o pessoal morto ali dentro da coordenada. A gente tem ela observando aquela cena. De novo, não mostrou o rosto dela, então não dá pra saber o que ela tá sentindo ou pensando. Mas ela meio que tá observando aquilo ali meio com uma aceitação, né? Porque ela sempre parece estar tá assistindo as coisas com uma aceitação, porque a gente não sabe o que ela pensa, então ela tá sempre só observando as coisas. Mas não parece que ela tá achando aquilo ruim, porque se tivesse, ela não permitiria, né? Então, afinal de contas, de que lado essa menina tá? Do que ela quer? Será se ela também se sentiu tocada pelo discurso do Armin sobre o sentido da vida? E gente, porque a Amy, ela me parece ser uma pessoa muito influenciável. Ela é tipo uma criança. Não só na aparência, né, que ela parece uma criança, mas na personalidade também, pelo fato dela ser muito influenciável, ela quase não tem vontade própria. Ela só seguiu a vontade de outras pessoas até agora. Isso é ser uma criança. Crianças não têm muita liberdade assim de decisão, porque elas não sabem tomar decisões. Então talvez esse discurso aí do Armin tenha meio que aberto os olhos dela. A Amy, ela é uma pessoa que ainda não se pintou de uma só cor, ela ainda pode ser pintada de várias cores. Então ainda tá um mistério aí sobre essa personagem. Eu acho que ela pode sim desistir de ajudar o Eren. De qualquer forma, acho que qualquer coisa que a gente vai saber de fato sobre a Amy Fritz só vai ser revelada aí nesses próximos 2 capítulos. Com certeza vai ser revelado ainda, né? Sayama não ia deixar uma coisa tão importante assim de lado. Então, vamos esperar aí os próximos capítulos sair pra gente poder entender de fato essa personagem. Acho que já vai ser revelado aí no próximo. Agora, gente, vamos falar sobre a resposta do Armin ao Zack sobre o sentido da vida. Pra mim, cara, eu tenho que admitir que eu li esse capítulo 3 vezes, e nas 3 vezes eu chorei quando eu li essa cena bem aí, porque, gente, que forma bonita de você enxergar a vida, né? O Armin dizendo que talvez o motivo de ele ter nascido era pra simplesmente viver aqueles momentos triviais, aparentemente sem nenhuma importância, mas que deram sentido para a vida dele. Talvez o sentido da minha existência, o propósito do meu nascimento, seja fazer esses vídeos aqui para vocês. Porque, ok, é uma coisa pequena, poucas pessoas assistem, mas uma coisa que me traz um sentimento de propósito. Talvez o motivo do nascimento de vocês seja fazer o que quer que vocês gostem de fazer, o que quer que traga paz para vocês, nem que seja coisinhas triviais e que não significa nada para outras pessoas, mas se vocês acham que isso é uma coisa que significa alguma coisa para vocês, né? Então tá valendo e já pode ser chamado de sentido da vida. Eu sei que eu vou levar isso aí pelo resto da minha vida. E bom, acho que com isso aí, gente, já dá pra... Essa cena aí do Armin conversando o Zack do sentido da vida, pra mim já é a cena que confirma que o Levi tomou a decisão certa em salvar o Armin e não o Irving. Porque, gente, imagina se fosse o Irving nessa situação bem aí. Ele conseguiria convencer o Zack sobre o sentido da vida? Eu acho difícil, porque o cara, ele tava cada vez mais frio, ele tava cada vez menos humano. E se ele tivesse continuado vivo, ia estar ainda pior agora, o cara estaria um monstro já. Então como é que ele ia convencer o Zack do sentido da vida se ele mesmo não entenderia esse sentido? Então, tinha que ser o Armin nesse momento bem aí, falando sobre isso aí, porque só o Armin conseguiu perceber isso. Então acho que já tá confirmado. Era exatamente essa cena que eu tava esperando para poder dizer que o Levi tomou a decisão certa. Eu sabia que o Sayama não ia decepcionar a gente nesse sentido, só tava esperando essa cena acontecer mesmo, e finalmente aconteceu. Agora, gente, eu acho que a lógica que explica o Zack ter conseguido despertar aquele pessoal naquele momento... Bom, primeiro de tudo é porque aquele pessoal mesmo queria lutar, né? Não faria sentido o Zack chamar eles se eles mesmos não quisessem estar ali naquele momento, lutar naquele momento, né? Então,
A primeira coisa é a própria vontade deles de participar daquela luta de salvar a humanidade e os antigos amigos deles, né? Agora, em segundo lugar, é porque eles estavam na Coordenada, né? Que é meio que o lugar que controla tudo o poder de Titã. Também, principalmente pelo fato de o Zack ele ter sangue real, então ele é uma pessoa que tem um controle maior sobre aquele lugar. Ele tem uma familiaridade maior com aquele lugar só pelo fato do sangue dele ser do sangue real, né? Na verdade, gente, talvez o Armin também pudesse fazer alguma coisa daquele tipo. Talvez, gente, o poder do Titã Fundador seja só o poder de acessar aquela dimensão. Mas no caso, se o Armin e o Zack já estavam dentro do Titã Fundador e conseguiram acessar a dimensão, talvez o Armin mesmo também poderia despertar aquele pessoal. Mas enfim, parece que foi o Zack, como o próprio Armin disse, e acho que isso explica mais pelo fato do Zack ter sangue real. Mas eu acho que o Armin também poderia ter feito aquilo só pelo fato de estar dentro daquela dimensão. Mas eu não tenho certeza, pode ser mais pelo fato do Zack ser de sangue real mesmo. Agora falando sobre a luta que aconteceu do lado de fora, aquela minha teoria que eu mandei no vídeo passado sobre a Anne se encontrando com o Bertholdt, ela acabou se concretizando, mas não do jeito que eu imaginava. Quem viu meu vídeo passado sabe do que eu tô falando, não é uma coisa assim tão importante, então não vou relembrar aqui. Então eles acabaram se encontrando e o Bertholdt conseguiu salvar aí a sua antiga crush. A Gabi acabou sendo útil, eu tava meio que reclamando do Isayama, ele não devia ter colocado a Gabi nessa luta, porque ela não iria ser útil, né, porque ela não tem um titã, ela não sabe usar o dispositivo de manobra tridimensional. Mas ok, ela acabou sendo útil, nem que tenha sido só com um tirozinho. Eu sabia que ele não ia fazer a mina ir pra aí sem dar uma utilidade pra ela, né? Então, ok. A gente teve a morte do Zack, que eu acho que foi até um momento meio engraçado ele aparecendo naquela situação daquele jeito bem ali, só o torso dele. É até meio engraçado, gente, que o Levi no final ele só conseguiu matar o Zack porque o Zack deixou. Ok, eu não sinto pena do Zack por ele ter morrido, até porque ele não tava sentindo pena de si mesmo, né? Ele tava aceitando aquilo. E também porque ele sabia que ele tinha que morrer para que o trono fosse parado. Então a gente não dá pra dizer que não teve nenhuma morte aí nessa batalha toda, porque teve a morte do Zack. Então o Jean explode a cabeça do Eren. E, gente, se o parasita saiu do corpo e tentou ir pra cabeça, é porque o Zack tá... Quer dizer, o Zack não. O Eren tá dentro da cabeça. E esse parasita tá aí desesperado pra entrar de novo dentro do Eren. Isso pegou mal, né? Enfim, tá desesperado pra voltar pro Eren pelo mesmo motivo que eu já falei, porque ele precisa do Eren, porque os objetivos dos dois casam com o outro. O Eren quer exterminar a humanidade, só vai restar o Diano, tudo isso que eu já falei ali no começo do vídeo. E termina o capítulo com o Armin usando a explosão do Colossal pra explodir o Eren. Agora, gente, será se o Eren e o Reiner morreram? Porque o Reiner ali também foi pego por aquela explosão, né? Mas ok, quando o Armin ele se explodiu, ele tava ali na cauda do Titã Fundador, né? Então a explosão pegou meio que quase de raspão no Eren e no Reiner, eles estavam ali na bordinha da explosão. Eles não foram pegos ali por aquela onda de calor, que é a parte mais destrutiva da explosão. Então acho que ainda tem chance deles estarem vivos. Principalmente o Reiner, né, que ele é o Titã blindado, então ele tem uma grande proteção ali dentro, ali pra ele, né, em volta dele. Agora o Eren também tem uma certa proteção, por causa que ele tá dentro da cabeça, né. Talvez ele mesmo seja uma cabeça ali dentro daquela cabeça, porque a gente sabe, né, que ele foi decapitado. Na verdade, gente, quem deve ter sofrido mais dano com essa explosão é o Parasita, porque ele tava do lado de fora, né? O Reiner tinha proteção, o Eren tinha proteção. Agora o Parasita deve ter, se não morreu ainda, tá ali no finzinho da vida. Então acho que a gente pode aí já ver o finzinho desse Parasita aí nos próximos capítulos, talvez já no próximo mesmo. E a minha nota para esse capítulo é 9,7. Acho que é a maior nota que eu já dei para qualquer capítulo de qualquer mangá. E acho que esse aí já dá para dizer que é o meu capítulo preferido de Attack on Titan. Mas ok, ainda faltam 2, então vamos esperar aí. Pode ser que eu venha a ter um capítulo preferido novo. Aí o penúltimo ou o último. E, bom, o Levi não morreu como eu estava imaginando que o Isayama ia fazer isso. Eu tinha falado em algum vídeo passado aí que se o Levi morresse, não ia achar isso uma coisa muito triste. Pelo fato de ele já ter perdido muita gente, de que no pós-vida ele poderia se encontrar com essas pessoas. Mas ok, não significa que só a morte poderia trazer paz pro Levi. Talvez a vida ainda tenha alguma coisa a oferecer pra ele, né? Até porque ele não vai estar sozinho, ele tem uns pirralhos aí, né? E esses pirralhos, eles significam alguma coisa pro Levi. O Levi tem um certo amor por eles, apesar dele ser tão ranzinza e não deixar eles transparecer. Mas ele ama esses pirralhos aí. Então, de qualquer forma, acho que o Levi ainda tem aí alguma coisa pra viver. Acho que ele ainda pode encontrar felicidade. Talvez ele, sei lá, conheça alguém e se case, né? E ainda falta mostrar mais da Amy Fritz, como eu já falei. Isso provavelmente vai acontecer no próximo capítulo. É uma coisa que a gente tem que entender, né? Sobre a Amy Fritz. É um grande mistério que ainda falta revelar sobre ela. E, gente, mesmo que o Eren tenha morrido, eu acho que ainda pode ter alguma cena com ele, né? Até porque o Eren ainda é o protagonista dessa jossa aí. Então ele ainda tem que aparecer em algum momento.
Nem que seja uma cena na coordenada de um diálogo entre ele e o Armin, assim, um diálogo final, para os dois falarem tudo o que tem que ser falado, o Eren falar por que ele fez tudo aquilo, se ele tá arrependido ou não. O Armin dizendo, sei lá, que eu perdoo você, não sei o quê. Talvez uma cena também entre Eren e Mikasa, do Eren pedindo perdão pra Mikasa, por ter dito que odiava ela, dizendo que ele não pensa aquilo de verdade. Na verdade, eu acho que o Eren não morreu, não. Ele deve ter sobrevivido à explosão. Até porque matar o protagonista desse jeito aí, né? Sabe? Morrer de um jeito assim tão off-screen, a gente não vendo a morte dele. Então acho que ele ainda deve estar vivo. Mas se tiver morrido, de qualquer forma, eu ainda espero alguma cena com ele. Tem que ter uma cena com ele, porque o Eren é o protagonista e ele ainda é um personagem importante. E acho que o próximo capítulo já vai encerrar a batalha. E acho que, gente, no final do próximo capítulo, a gente pode ter a confirmação de uma teoria minha. Que vocês lembram, né, que no encerramento da segunda temporada tem uma parte que mostra um povo migrando em direção ao horizonte. E a gente sabe que os encerramentos e muita coisa de Attack on Titan, tipo músicas, às vezes tem spoilers de coisas que vão acontecer mais na frente. Então eu acho que esse mesmo encerramento tinha muitos spoilers que acabaram se concretizando e eu acho que essa cena também vai se concretizar. Acho que eu vou até mostrar essa imagem aí pra vocês quando eu estiver falando, quando eu estiver editando. Acho que não tem problema de direitos autorais em relação só a essa imagem. Então acho que o final do próximo capítulo já vai ser o povo de Libério migrando para Paradiso. Vai ser uma confirmação aí dessa teoria, dessa cena que apareceu no encerramento. E o último capítulo acho que pode mostrar alguns anos depois já as consequências de tudo que aconteceu. E, gente, se o Parasita for morto, que eu acho que vai acontecer, o poder dos titãs também vai sumir da face da Terra. Então a maldição de Mi também vai sumir. Então Eren não vai mais morrer em 3 anos. A não ser que ele seja morto aí agora, né? Armin não vai morrer, Annie não vai morrer. Enfim, essa galera aí não vai morrer. Em relação à situação política de Paradis, bom, Marley não existe mais, né? O que restou de Marley, do exército de Marley, tá bem aí, algumas dezenas de homens, só isso. E eu não sei se o mundo vai se unir contra Paradis, principalmente, gente, porque tem uma testemunha bem aí que vai servir aí pra ajudar Paradis, que é esse oficial aí que parece estar do lado de Paradis. Eu esqueci o nome desse oficial aí agora. Ele tá assistindo a luta aí no meio dessa galera toda. Porque ele viu aí que não foi Paradis que atacou o mundo, foi o Eren. Ele sabe que o inimigo da humanidade é o Eren e não Paradis. O que Paradis fez, na verdade, foi salvar a humanidade do Eren, né? Então, acho que essa testemunha dele aí, esse testemunho dele vai servir aí pra livrar Paradis de uma certa punição que eles pudessem ter. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Deixa nos comentários o que você achou desse capítulo. Você acha que é um bom final pra Attack on Titan? Você acha que você achou forçado? Não se emocionou? Você preferia mesmo um final pessimista? E por quê? Deixa aí nos comentários tudo isso. O que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos também. E também, se puder, deixe o seu like, se inscreva no canal pra gente bater a meta de 300 inscritos. E ative o sininho da notificação. E se puder também, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também leem Attack on Titan. Se ajudar bastante. E eu ia ficar bastante grato, beleza? Então tchau, um beijo, até a próxima. A gente vai estar aí analisando os 2 últimos capítulos também nos próximos meses. O penúltimo e o último capítulo, meu Deus, está acabando, eu não consigo acreditar. Enfim, vou encerrar o vídeo agora. Tchau, um beijo, até a próxima.